Fala, torcedor gremista. Hoje vou fazer aqui um conteúdo um pouquinho diferente. Vamos falar então da estreia do Grêmio no futebol feminino, no Campeonato Brasileiro Feminino contra o Corinthians. Então, mais do que nunca, vou pedir para vocês darem um like aqui, se inscrever, seguir, para ajudar a fortalecer não apenas o canal, como também a modalidade tão importante que é o futebol feminino. Bueno, vamos falar um pouquinho da partida então. Bom, para quem acompanha um pouquinho o futebol feminino, eu confesso que eu acompanho um pouco, não sou um especialista nessa modalidade do futebol feminino, ainda que eu goste, eu vejo a importância disso. E para quem acompanha um pouco sabe que o time do Corinthians é o time que é o clube que mais investe nessa modalidade. Tem jogadoras aí já consagradas, jogadores na seleção brasileira. É o time que mais ganhou títulos brasileiros, inclusive é a atual campeã. O time atual campeão, que foi campeão em 2023, foi o Corinthians, né? Então, a derrota no jogo de hoje, eu diria que já era esperada. Porém, eu devo dizer a vocês que o desempenho do time do Grêmio, das gurias gremistas, das nossas gurias gremistas, foi um bom desempenho. Eu confesso pra vocês que, do que eu conhecia desse time, é claro que da última vez que eu tinha visto o time, ele já tá bastante. Esse time feminino do Grêmio ele muda bastante o elenco de um ano para o outro, ele tem mudado bastante, né? Então já está bastante diferente do que eu tinha visto, né? Mas teve um desempenho que eu diria até acima do que eu esperava. Eu fiquei feliz, acho que teve um bom desempenho. O Grêmio, é importante que se diga que jogou a maior parte do jogo com uma jogadora a menos. Quando o jogo estava com 11 contra 11, o jogo estava empatado, né, em 0-0. A jogadora do Grêmio, a Jéssica Penha, foi expulsa no lance do pênalti que acabou sendo convertido no final do primeiro tempo, 41 minutos. E aí, dali, o jogo já foi bem diferente. Ainda assim, eu diria que o time do Grêmio conseguiu segurar o resultado até lá o final do jogo, 1-0, e com chance de empatar. Teve chance de empatar, só que lá no fim, já muito desgastado, acabou levando mais 2. E acabou tendo uma derrota um pouco mais elástica. Mas falando de alguns detalhes a mais da partida, eu quero dizer que a técnica do Grêmio, a Thaís, ela fez uma estratégia bastante interessante. Porque era evidente que esse time do Corinthians, que é o favorito a ser campeão de novo, era evidente que ele ia vir com um time pronto para atacar do começo ao fim. Então o que a treinadora fez muito corretamente? Botou o time numa situação defensiva, mas não fez com que o time ficasse completamente atrás da linha defensiva, porque senão não ia aguentar a pressão do Corinthians. Então o que ela fez? Ela botou 3 jogadoras lá na frente, a Cássia, muito rápida, a Carly, que é uma meia canhota bastante habilidosa, e a Rafa Leves no comando de ataque, que é uma jogadora de meio de campo, mas que jogou hoje no jogo avançado, jogou no ataque, né? Com isso, o time do Grêmio pegava a bola e tentava ligações diretas para contra-ataque, e conseguiu vários contra-ataques. Então vejam, o primeiro tempo, o Corinthians teve um pouco mais de posse de bola que o Grêmio, teve 50 e poucos por cento, 55, 56, alguma coisa assim, ficou mais com a bola, teve mais chances do que o time do Grêmio no primeiro tempo, mas não foi uma lavada. O Grêmio teve a bola, tentou, teve situações para fazer o gol, chutou em gol, né? E poderia ter feito. Então, uma estratégia que foi acertada. Agora, claro, depois da expulsão da Jéssica Penha, que é uma volante, que estava bem na partida, inclusive, expulsa corretamente, né? Foi um pênalti que ia ser gol do Corinthians, ela botou a mão, né? Então, acontece, né? Acontece, ela tentou fazer com que o Grêmio não levasse o gol, faz parte. E aí depois disso, é claro que a partida foi bastante modificada, então o Grêmio voltou, mas ainda assim voltou para o segundo tempo. Eu achava que o Corinthians ia pressionar com tudo, o Grêmio não ia conseguir, mas não. A nossa treinadora recuou um pouquinho a Cássia, ela não mudou logo no intervalo, ela recuou a Cássia para fazer um pouco a função ali da Jéssica. E o time teve ainda chances, criou chances ainda. Então eu diria assim, até a metade do segundo tempo, o Grêmio jogou de igual para igual. O Corinthians teve um pouco mais de chance, teve um pouco mais de posse de bola, mas não chegou a ser supremo com o domínio contra o time do Grêmio. E agora, da metade do segundo tempo em diante, aí já complicou, porque aí o desgaste físico começou a contar. Jogar com uma pessoa a menos em campo é muito desgastante. Quem joga bola, eu jogo bola, eu não fico só garganteando, eu sei jogar bola. Quem joga bola sabe, quando tu joga com um a menos, tu tem que ficar saindo para marcar mais de um jogador, porque o time que tem um a mais toca a bola e sempre vai ter um jogador livre, porque tem um jogador a mais em campo.
Então tu acaba tendo várias vezes que sair do teu marcador e correr pro lado, e ir pro outro. Então tu vai desgastando muito o time. Então, na metade do segundo tempo, as jogadoras do Grêmio começaram a cansar muito e o Corinthians começou a ficar muito com a bola, a dominar a partida cada vez mais. E aí lá no final, e mesmo assim o Grêmio teve chance de empatar o jogo. Teve dois lances em especial. Um que a lateral direita, a Dani Barão, pegou a bola lá no contra-ataque e tocou a bola por cima. A bola quase encobriu a goleira do Corinthians. Então esse lance foi quase gol. E um lance que a Giovaninha, jogadora muito rápida, muito habilidosa, driblou duas defensoras do Corinthians. E aí ela podia tocar a bola pra Rafa Leves pra fazer o gol e ela quis chutar. Claro, normal, né? Driblou uma, driblou duas, quis fazer o gol e acabou chutando por cima. E mesmo assim a bola passou perto. Ali podia ter sido um empate mesmo com uma jogadora a menos. Agora, claro, aí o Corinthians acabou pressionando com uma jogadora a mais, um time muito qualificado do Corinthians e muito forte fisicamente. Eu achei as jogadoras do Corinthians assim umas tourinhas. Jogadoras fortes, assim, sabe? Musculatura mesmo. E isso contou muito também. Isso contou muito. E aí no final lá acabaram fazendo, né? Acabando fecharam o placar com um 3-0. Mas que eu diria que o time do Grêmio teve um desempenho bom. Um bom desempenho. Ainda mais pegando, repito, o time que é o favorito para ser campeão. Então assim, mas tem que ser inteligência, tem que ter inteligência agora, não dá pra desesperar. Inteligência tem que ser estratégico. No Brasileirão feminino, não é pontos corridos, é um turno único e depois mata-mata, como era o Brasileirão masculino há 20 anos atrás. Então o que importa agora é classificar entre os 8. Perdeu pro Corinthians, tá no cálculo, não tem problema. Agora nós temos que pontuar e pontuando pra ficar entre os 8 e ir pro mata-mata. E no mata-mata vamos ver o que a gente faz. Então eu acho que nada está perdido. E eu quero aqui fazer também uma referência aqui, uma crítica pública à transmissão do Sport TV que transmitiu a partida. Porque assim, a gente sabe que os times do Rio e São Paulo, eles assim, são o centro das atenções, das transmissões. A transmissão nunca é neutra, mas no jogo de hoje era uma transmissão que era voltada para o Corinthians. Era assim, a transmissão pela ótica só do Corinthians. O que o Corinthians tinha que fazer, onde é que estava errando, o que tinha que fazer para fazer mais gols. Assim, vergonha. O jogo estava sendo transmitido nacionalmente. Eu sei que a Praça de São Paulo é mais importante, eu sei que a Praça de São Paulo tem mais pessoas, o mercado publicitário é muito forte, mas a nossa praça aqui, gaúcha, por mais que seja menor, nós estamos vendo o jogo. Então, assim, uma vergonha. Tá certo? Isso tem que ser dito. E também a arbitragem que deixou de dar duas faltas pra nós quando o jogo tava 1-0, duas faltas importantes no campo de ataque. Contra o Corinthians é sempre assim, hein? Não importa a modalidade. Mas é isso, o time do Grêmio jogou bem. A defesa do Grêmio muito forte, a defesa do Grêmio, as gurias defendem muito bem. Mesmo senti falta de um pouco mais ali na transição do meio para ataque, faltou um pouquinho, apesar de ter algumas jogadoras habilidosas. Eu não vou fazer as notas das jogadoras como eu faço no masculino, mas eu quero destacar algumas atuações, tá? A goleira Vive, muito boa goleira. É uma posição que a gente precisava, porque a nossa goleira até o ano passado era a Letícia, que é da seleção brasileira e que foi negociada. Então precisava de uma goleira boa. E essa Vivi é muito boa. A zagueira Tayla, que é a capitã do time, excelente zagueira, chega firme em todo lance. Ela chega lá rachando, sim, e muito. Bote sempre certo. Foi, assim, grande zagueira. A Giovaninha pela esquerda, apesar de ter errado alguns lances ao longo da partida, mas muito rápida, muito habilidosa. E é uma jogadora que veio da base, estava estreando no profissional hoje. Muito boa. A Kali, uma meia canhota, número 11, muito habilidosa, bom domínio de bola, mas errou alguns passes ali. Teve alguns lances que ela podia ter dado continuidade na jogada e acabou errando, mas muito habilidosa. E a Rafa Leves, que jogou no ataque, essa muito qualificada, essa sim, chuta bem, dribla bem, bom domínio de bola, visão de jogo, jogadora assim, excelente. E as outras jogadoras também, a Cássia rápida, a própria Mônica, na dupla de zaga da Tayla, foi bem, né? Então, assim, vejo o futuro. Eu acho que dá pra fazer um bom campeonato com esse elenco que tá aí, né? Eu não sei como é que é o regulamento, vou ser bem sincero, não sei se dá pra agregar mais, se puder agregar algumas peças a mais ali seria interessante, mas é isso, eu acho que assim, não dá pra dizer que foi uma boa estreia porque foi uma derrota, mas eu diria que foi um desempenho promissor para a sequência do campeonato, e eu acho que dá para sonhar com a classificação para as quartas de finais. E aí vamos pro mata-mata, vamos tentar lotar o estádio, empurrar as gurias lá, e vamos lá. Um jogo difícil, mas que o Grêmio teve um desempenho digno.
Eu quero saber vocês o que vocês acharam, o que vocês acham do futebol feminino, se acham que eu tenho que continuar cobrindo aqui. Peço like aqui, a gente se fala e dá-lhe Grêmio.